continuidade, como eu estava demonstrando, né, antes da conexão dar uma travadinha. Eu estou gravando agora os vídeos e vou disponibilizar os vídeos na plataforma do YouTube para que vocês possam acompanhar, desenvolver e depois me mandar o retorno dos exercícios. Tá? Então, eu vou voltar ao compartilhamento da minha tela de forma específica, onde eu fiz a inserção, né, utilizando o comando insert, né, desse registro como um todo. Lembrando, todo registro numérico você põe números, todos os registros onde aparecem caracteres você utiliza de forma específica a apresentação dele entre aspas duplas e assim sucessivamente. Como a ferramenta travou antes de eu fazer o insert, eu vou inserir mais um registro aqui, só para vocês verem o contexto como um todo. Então, tem aí o insert entre alunos, o nome da tabela. Vou digitar agora os values de forma específica. Vou pôr 0 aqui na representação do código do aluno, porque o banco de dados está fazendo a implementação automaticamente. Depois aqui vou pôr o nome do segundo aluno, eu vou chamar ele de Marcos André. Em seguida, vou pôr a idade do Marcos André, vou falar que ele tem 40 anos. Depois, eu vou pôr o gênero aqui, que vai ser masculino. Depois que eu pôr o gênero aqui, eu vou pôr o e-mail, marcos@terra.com.br. Então, pus aí de forma específica o gênero dele, o e-mail, perdão, e depois as duas datas utilizando o comando now. Abre e fecha parênteses, vírgula, now novamente, abre e fecha parênteses. Vou adicionar já mais um registro. Vou aproveitar que eu estou com a mão na massa aqui, ó, e vamos adicionar, ó, mais alguns registros aqui para a gente poder começar a brincar com os dados. Então, aqui eu vou pôr o Ricardo José. Ricardo José tem 33 anos, masculino, vai chamar RJ. Aqui o Marcos, eu vou pôr o Marcos Vinícius. Marcos Vinícius tem seus 30 anos, do sexo masculino. Eu vou pôr Marcos B, @ig.com.br, só para a gente mudar um pouco os registros. Aqui agora a gente vai pôr umas moças, né, para brincar. Então vamos pôr aqui Luciana Valderi. A dona Luciana tem seus 46 anos, é do sexo feminino. Vou pôr aqui que é Lubalderi, @terra.com.br. Vou pôr outro nome aqui específico, vou pôr a dona Cristina Antinato. Dona Cristina tem seus 69 anos, é do sexo feminino. Vou pôr aqui o e-mail dela, crisfante, @ig.com.br. De forma específica aqui, vamos para mais um. Vamos pôr aqui a dona Nicole de Souza. A dona Nicole de Souza tem seus 39 anos, é do sexo feminino. Tá, eu só estou populando aí os dados, e agora a gente vai finalizar. Nicole @terra, não vou querer pôr mais registros aqui. Então, nesse momento, né, estando aqui com a estrutura do nosso SQL montado, né, se eu pedir para ele executar, deixa eu ver se ele está gravando tudo lindo e maravilhoso aqui. Aparentemente está. Opa, está gravando tudo lindo e maravilhoso. Então, se eu mandar executar nesse momento, o banco de dados vai levar aí 0,0709 milissegundos, né? 709 milissegundos para fazer a gravação. Então, é muito rápido.
Se eu clicar na estrutura aqui do meu banco de dados ou clicar em SQL, na SQL eu posso dar agora o meu select padrão, select asterístico from o nome da tabela alunos. Quando eu mandar executar, ele vai me trazer já todos os alunos na íntegra aí, levando 0,0026 segundos, né? Mas percebo que os dados vieram tudo fora de ordem. Isso não é legal. Por que veio fora de ordem? Na verdade, ele veio na ordem que foi gravada aqui o código do aluno, né? Então, o primeiro aluno que foi digitado foi o Ricardo, o segundo foi o Marcos André, e assim sucessivamente. Para que o banco de dados consiga organizar os registros aqui, eu posso utilizar um processo de ordenação, né? Então, quando você começa a utilizar alguns processos, isso pode aplicar na otimização do seu banco de dados. Para eu conseguir ver esses 7 registros específicos, o banco demorou aqui 0,0026 segundos. Se eu fizer o mesmo procedimento aqui, clicando em SQL, mandando agora visualizar todo o contexto, só que além de eu trazer todos os campos, eu quero que ele ordene, né, ou reordene os campos pelo nome do aluno. Então eu vou pôr aqui, ó, order by, e vou pôr aqui o nome do aluno. O que a gente está fazendo aqui? Agora a gente está criando uma condição de filtro para que os registros venham pré-organizados, né? Então você percebe que ele demorou agora um pouquinho mais, né? Ele tinha demorado 0,026, agora ele demorou 0,029. Isso somente com essa pequena massa de dados. Por quê? Porque eu fiz uma intervenção no banco de dados, né? Eu forcei o banco de dados agora a organizar os campos pelo nome. O campo nome do aluno não é o campo de chave primária, então a tabela ela teve um reprocesso. Além dele visualizar todos os registros, o banco de dados teve que reorganizar internamente. Quando a gente trabalha com 7 registros, que é pouquíssimo, não faz nem cócega na estrutura, você já consegue ver que ele começa a ter algumas perdas, né? E conforme você vai melhorando esse seu filtro, você vai deixando o seu select mais inteligente ali, o banco vai começando a perder um pouco de autonomia, tá? Então é nesse contexto que a gente vai ver como é que você ganha autonomia, como é que você vai melhorando aí a performance do seu banco como um todo. Suponha que agora eu gostaria de ver todos os campos somente com o conteúdo feminino, né? Putz, eu só quero ver agora quem é do sexo feminino aqui de forma específica. Então, o que eu posso fazer? Posso clicar em SQL, né? Posso dar aqui um select de novo com todos os campos da tabela. Ricardo, tem diferença se eu mandar o select com todos os campos da tabela ou não? Vamos ver? Então, ó, o que vai fazer aqui? Eu não quero agora ver todos os campos da tabela. Eu só vou querer o campo nome do aluno, depois eu vou querer a idade do aluno e o e-mail do aluno. Então, agora eu fiz alguns filtros e eu quero que ele me traga order by pelo nome do aluno. Então, o que eu fiz aqui? Ao invés de mostrar toda a massa de uma vez, eu agora reduzi aqui a quantidade de campos que eu vou mostrar, né? Então, lembre-se que para mostrar tudo, na primeira etapa a gente demorou 0,026, na segunda 0,029, e na terceira, agora nesse processo, o banco demorou 0,0034. Pô, Ricardo, por que ele demorou mais se eu diminuir a quantidade de campos? Porque no momento que o banco de dados processa, internamente ele pegou todos os campos e de todos esses campos, ele ocultou os campos que você tinha pedido lá no seu select, né? Então, quando a gente vai pedindo aí vários processos e você vai atuando no seu fonte de linha, né, no código em SQL, você vai ganhando ou você vai tirando aí a performance ou a otimização do seu banco de dados, ok? Então, a gente vai conseguindo ver isso aqui. É claro, como a gente está com uma pequena quantidade de registros, isso aqui é meio até banal olhando rapidamente, né? Mas multiplique isso daqui por 1000 registros, por 100.000 registros, né? Aí você vai ver que o tempo de processamento aí vai começar a demorar bastante, tá? Bom, suponha que eu quisesse agora ver todos esses campos de forma específica novamente, então select asterisco from, né? Quando eu dou o asterisco from, o asterisco é como se fosse o coringa, ele vai trazer todos os campos. No momento que eu utilizo o asterisco como coringa, a gente tem o ganho da
velocidade como um todo, né? Ele traz todos os campos sem ter que ficar escolhendo qual tabela ele vai ocultar no momento. Da tabela alunos, e agora eu vou pôr uma cláusula, uma condição where, né? Onde eu vou querer pegar todo mundo que é do gênero igual a feminino. Ricardo, por que quando você clicou lá, o gênero veio entre essas duas apóstolos? Porque eu utilizei aqui o campo do SGBD. Ao invés de digitar, eu fui em Malvagab e cliquei aqui direto. Se eu tirar aqui o campo de forma específica, né, e pôr aqui feminino, não tem importância que lá foi digitado em caixa alta, caixa baixa, o banco de dados hoje consegue ser sensitivo, ele se vira para isso. Se eu mandar ele clicar aqui e executar, ele vai mostrar quanto ele demorou para mostrar somente esses 3 registros. Então, 3 registros de forma específica, ele demorou 0,022 milissegundos. Né? Pô, Ricardo, ele quase demorou o mesmo para mostrar os campos lá de forma específica de toda a tabela. Sim, por quê? Porque eu tenho uma cláusula where. A cada registro que ele vai rodando na tabela, ele vai fazendo o comparativo para ver se ele vai mostrar ou não. É como se fosse um if. If o campo Luciana, do gênero feminino, é igual ao feminino? Sim, então ele grava. O campo Ricardo, do gênero masculino, é igual ao feminino? Não, então ele descarta. Então ele vai fazendo if, grava, descarta, e assim sucessivamente. E isso faz com que o banco comece a perder velocidade. Se eu pegar esse mesmo SQL e começar a reimplementar ele novamente, lembrando, quanto mais implementações você fizer no seu banco de dados, mais o banco vai começando a ter processos de otimização. Então, se eu pegar esse mesmo SQL e agora querer ordenar, order by, ainda pelo nome do aluno, né? Vamos mandar ele processar. Ele demorou um pouquinho mais. Lembra que ele tinha feito em 0,022, agora ele demorou 0,036. Né? Então, você está ocupando agora aí já tempos específicos de processo como se estivesse já vendo todo o conteúdo. Se estivesse vendo todo o conteúdo, eu não estaria levando esse tempo já de processamento. Né? Então, quanto mais você vai processando, você vai forçando aí a aplicação para te dar retornos, mais ele vai demorando como um todo. Tá? Isso é normal, faz parte do processamento como um todo. Tudo bem? Bom, dando continuidade, então, agora, eu consegui organizar aqui a quantidade, né, de feminino, né, com os registros na ordem bonitinha. Né? Se eu fizer isso agora novamente, só que mudando a cláusula, né, em vez de mudar, em vez de trazer os femininos, trazer agora o masculino, e mandar ele executar. Percebo que ficou ali quase que na mesma batida, né? Ele até conseguiu ir um pouquinho mais rápido, porque os registros que ele utilizou já estavam numa sequência mais tranquila. 1, 2, 3, 4, não eram os registros do final da tabela. Se eu tivesse esses registros também no meio da tabela, isso influencia no processamento também. Agora, como ele pegou aqui uma sequência, né? Um sequencial, na verdade, por isso que ele acabou vindo um pouquinho mais rápido, mesmo trazendo um registro a mais. Tá? Tudo isso precisa ser muito bem averiguado quando a gente desenvolve um banco de dados. Tá? Cada processo num banco de dados é uma ação e reação. Tá? Então, você precisa ir gerenciando isso para não ter problemas. Tá? Pois bem, dando continuidade agora aqui, o que acontece? Né? Vou mandar fazer um SQL padrão, onde ele mostra tudo, sem problema nenhum. Então, olha só, sem nenhum filtro, como o banco de dados consegue trazer isso rapidinho. E eu vou fazer mais uma implementação. Eu vou pôr mais 7 registros aqui para a gente trabalhar agora com 14 registros e poder brincar um pouco na nossa íntegra. Não vou utilizar a opção insert para ficar inserindo os campos aqui, acho isso uma sacanagem tremenda, né? Mas, de qualquer forma, né, eu vou digitar aqui, né, pegar na íntegra já a primeira etapa do meu banco, e eu vou fazer agora a inserção de novos valores aqui. Certo? Então, vou pôr aqui 0,0
o Givanildo, Vidal. Vou fechar aqui o Givanildo. A idade do Givanildo vai ser 35 anos. Aí vou querer pôr o gênero do Givanildo masculino. Aí, além de pôr o gênero dele, eu vou pôr o e-mail. giva@terra.com.br. Depois aqui, a gente vai pôr o now. Perceba que quando a gente vai dando o now, de forma específica, né, você vai ver que, como eu fiz a primeira vez um lote de registros e agora eu estou fazendo outro, a minha data agora, a hora, vai começar a se modificar. A data do dia vai ficar igual, mas a hora vai começar a ter modificações. Aqui eu vou pôr o Gustavo Cavalheiro. Então vou pôr o Gustavão aqui. Vou pôr aqui a dona Miriam Dona. Vou pôr aqui a dona Mali Menezes. Eu vou pôr aqui a Vanessa Schmidt. Então, pus agora uns nomes aí bacana para a gente poder ativar. D43 aqui, D58 aqui, D52 aqui. Né? As idades são meras informações. Vamos pôr a vírgula aqui, né, para não dar erro no meio dos registros. Então você vai vendo que quando a síntese ainda não está correta, o banco de dados vai pondo esses specs, né, falando que está faltando alguma coisa, que deveria estar fechando outras e assim sucessivamente. Né? Então aqui ainda vou fazer o acerto dos campos. Vou pôr aqui feminino. Vou pôr aqui também feminino. Vou pôr aqui também outro feminino. Aqui eu vou pôr só Vanessa @terra. Aqui eu vou pôr Mari .m. Aqui põe Vanessa.s. E aqui põe Emilona @terra. Ótimo, sensacional. Já dá para a gente brincar mais um pouquinho aí. Tá? Então agora, se eu mandar visualizar todos os registros como todos, o banco vai demorar um pouquinho mais, porque eu estou aumentando agora a gama de registros aqui, certo? Bom, suponha que eu queira fazer agora um filtro específico, onde eu quero pegar as idades. Eu quero pegar idades que contenham 40 e 45 anos. Né? Como eu faria isso? Né? Se eu quero pegar de 40 até 45 e todo mundo que está no meio, né, eu vou utilizar uma condição. Se eu quero pegar somente 30 e 40 anos, eu vou utilizar outra cláusula específica. Né? Então, suponha, eu vou pegar aqui, né, no SQL, todos os campos da tabela alunos, where, vou utilizar o campo idade do aluno, né, então, a idade do aluno, e vou falar que eu quero que seja igual a 30 anos. 30 anos. Se eu fizer esse filtro de forma específica, ele só vai trazer quem contém 30 anos, que no caso aqui é o Marcos Vinícius. Agora, se eu quero trazer 30 e 40 anos, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que utilizar aqui, para fazer esse super desenvolvimento, a função end. Eu vou pôr aqui, ó, idade do aluno igual a 40. Opa. Então, se eu executar aqui, o que ele vai fazer? Putz, ele acabou dando um erro geral aqui. O que acabou com esse erro? Ele está pedindo para trazer todo mundo que tenha 30 e 40 anos. Né? Para esse E, né, do end funcionar aí, eu teria que ter validado essas duas condições. 30 e 40 anos já na mesma segmentação. Vamos melhorar isso aqui, já que ele acabou se perdendo aqui. O que aconteceu para ele se perder nesse contexto? Né? Então, se eu der aqui o meu super Ctrl D, de forma específica,
e pedir para ele fazer aí pedir para ele fazer aí trazer, né, os registros de forma específica, o que eu preciso fazer? Em vez de utilizar o AND, eu utilizo um OR, né, de forma específica. O OR quer dizer e. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele trouxe 40, 30 e 40 anos. Agora você vai falar, pô, Ricardo, mas eu gostaria de ver, então, a faixa de registros aqui, né? De 1, né, de 30 até 40. Né? Isso que eu fiz aqui, dessa forma, eu utilizei o OR, ele demorou 24 milissegundos. Eu poderia trocar esse filtro que eu desenvolvi aí pela função in. Né? Como é que funciona a função in? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai novamente digitar todo o fonte específico. Né? Então, o nome do aluno, apago tudo isso. Utiliza a cláusula in e põe aqui que eu quero que ele traga 30 e 40 anos. Vocês lembram quanto tempo ele tinha processado outro registro lá? Se eu mandar o in aqui, ó, ele fez em 0,033 com a função in. Né? E vamos ver agora com a função OR. Então, com a função OR, vamos ver quanto tempo ele vai levar para fazer o mesmo filtro. Ele demorou mais com OR do que com in. Ou seja, vale mais a pena utilizar um in no banco de dados para fazer o processamento. Foram 6 milissegundos. Isso parece pouco pela quantidade de registros que a gente dá. Mas se você multiplicar isso por 1.000 registros, 100.000 registros, isso dá uma super diferença na otimização. Tá? Se eu quisesse agora trazer uma faixa específica de 30 até 40 anos, ou seja, do meu SQL geral, né, eu tenho aqui 45, 40, 33, 30, 46, 39, 35, 35. Então, eu quero de 30 até 40 anos. Vai puxar um rangezinho pequenininho aí para a gente. Como é que eu faço para ele criar uma faixa? Para ele criar uma faixa de registros, aí sim eu utilizo a cláusula AND. Né? Mas eu vou ter que utilizar ela aprimorando o quê? O filtro meu. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dar o meu Ctrl V novamente. E como é que eu aprimoro o filtro? Eu vou por aqui, ó, que eu quero que seja maior ou igual a 30 e menor ou igual a 40. Então, o que ele vai fazer? Ele agora vai fazer uma coisa chamada array ou range. Né? O que é isso? Ele vai trazer todos os registros que estão dentro dessa faixa de idade para mim. Então, quando eu clicar aqui para executar, opa, ele falou que teve um erro aqui. Você teve um erro na sua sintaxe. Qual que foi o erro que tem aqui? Como eu só estou com uma linha de comando, né? Ele mostra tudo que é numa linha só. Né? Então, você precisa analisar o fonte aqui para a gente ver o que aconteceu nesse campo de forma específica, né? Para ele não trazer o range nosso. Então, eu falei que select asterisco from, alunos, where, idade do aluno, menor ou igual a 30, and idade do aluno, menor igual, maior? Não, maior ou igual. Não. Vamos por aqui, vamos inverter, maior ou igual a 40. Vamos ver se era assim. Tá aí, sensacional. Eu inverti ali o sinal de maior para menor, por isso que ele se perdeu. Ele trouxe aí os registros. Né? Mas aí, se eu estou fazendo um bom filtro por idade, eu quero que ele me traga todo mundo de 30 até 40 anos, então agora eu vou querer, além desse meu filtro que demorou 39 segundos, porque ele fez agora um range aqui, uma faixa de registros, eu vou querer que ele ainda, por último, me organize esse fluxo de registros de forma específica aqui no banco de dados, aplicando um order by pelo campo idade do aluno. Então, ele tinha demorado 0,039 milissegundos e agora ele já demorou 0,046 milissegundos. Quanto mais você vai pondo aí opções dentro do seu select, quanto mais você vai refinando mais aí os seus filtros, né, o seu fluxo de forma específica, o banco de dados vai te retornando aí sequências de processamento e otimização
mais lenta ou mais rápida. Por isso que a gente utiliza também muito o conceito de chaves na tabela para você melhorar a dinâmica do banco de dados. Quanto mais chaves você tiver de forma específica na utilização das consultas e tudo mais, você vai melhorando aí a performance do seu banco de dados. Na aula passada, eu ensinei como é que a gente faz um backup automático. Por quê? Porque eu já sei que agora todo o filtro que eu estou utilizando aqui, todas as condições que eu estou brincando aqui na frente, eu posso utilizar isso depois para ele me gerar um delete. Quero deletar todas as pessoas de 30 até 40 anos. Eu posso utilizar essa mesma sequência de where, só que em vez de eu ter um select from aqui na frente, eu vou ter um delete from. E daí eu ponho a mesma condição. Mas antes de detonar a nossa estrutura aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um backup interno do meu banco de dados. Por quê? Banco de dados, por default, ele não tem rollback. Ele não aceita desculpa. Se você der lá, delete asterisco from, ele vai falar, deseja excluir. Sim, aí é um abraço. O banco de dados executa e não tem rollback. Por natureza, o rollback não vem, que é o famoso Ctrl Z, ele não vem ativo. Então, você precisa fazer o backup, você precisa fazer aí a intervenção no seu banco de dados para conseguir dar a continuidade sem problema nenhum. E como que eu faço isso no banco de dados? Super tranquilo. Para você criar um backup automatizado aí, basta você fazer aí, create table, então você vai criar aí a tabela, e eu vou chamar aqui, de BCK, backup de alunos. E aí, para implementar, é um backup, turma. Essa tabela que eu estou criando é uma tabela de apoio para backup. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui, não adianta você querer inventar de utilizar depois para escrever novos registros. Eu não vou escrever novo registro aí, só vou escrever quando eu mandar recriar o backup. Então, o que acontece? Se eu der agora aqui um select asterístico from o nome da minha tabela alunos, ele vai pegar todo o conteúdo da tabela alunos e ele já vai criar isso daqui como um backup. Olha só que sensacional quando eu mandar executar. Então, aqui, eu tenho a minha tabela de alunos, vou mandar executar. Ele trouxe os registros aí na íntegra. Percebo que quando vem pelo painel de controle, ele vem com as opções para editar, copiar, apagar, na tabela quente. Se eu fizer agora esse mesmo link, só que ao invés de pegar alunos, eu vou pegar o BCK underline alunos. Vocês vão ver que ele vai vir diferente aí. Ele não vai vir aqui com opções para você editar, apagar, excluir. Por quê? Porque ele subentende que quando você der um create table e jogou um select na frente, esse select, na verdade, que você desenvolveu é para fazer um backup. Então, é assim que a gente sobe backup na nossa plataforma. É muito tranquilo fazer isso em SQL. Então, o que nós vamos fazer? E agora eu vou clicar na tabela alunos e vou mostrar como é fácil você utilizar algumas cláusulas de SQL com outros comandos. Então, eu tinha falado do delete. Delete from. E eu vou push. Não posso pôr agora o select asterisco. Posso sim, Então, delete from, não, perdão. Table. O nome da tabela. Alunos. Não. Ricardão. Desculpa. Vamos lá. Eu vou querer dar um delete na minha tabela de forma específica. Como que eu faço para deletar a tabela? É super fácil. Você vai pôr delete from a tabela desejada e eu vou pegar aqui aquele select. Só que eu não posso jogar o select inteiro. O que eu vou jogar do select? Eu vou jogar somente a cláusula where. Então, o que eu estou falando aqui? Eu quero que ele exclua os registros que estão na faixa de 30 até 40 anos. Então, lembra que eu falei que banco de dados não tem rollback? Se ele vai falar, você realmente deseja executar? Se eu pegar e falar, sim, automaticamente o banco de dados já excluiu. E ele mostra aqui quanto tempo ele demorou para fazer a exclusão aí. Por que ele demorou tanto? Porque ele estava fazendo um filtro pré-específico. Ele estava pegando todo mundo de 30 a 40, os registros que estavam fora desse range ele separou,
né? Depois ele reagrupou a tabela de novo para excluir. Então, se eu mandar agora visualizar todos os registros como um todo, ó, eu já tenho agora diferente aqui a nossa massa de registros. Tá? Pô, Ricardo, eu preciso subir o backup. Então, normalmente, quando a gente vai subir o backup, o que eu faço? Eu apago fisicamente todos os registros, leio a tabela desejada, né, de backup, e já mando fazer um insert direto na íntegra. Pô, dá para fazer isso? Sim. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou excluir aqui, né, delete from alunos, toda a massa de dados da tabela alunos, excluir. Então, se eu mandar agora visualizar essa tabela, ele não vai me retornar nada. E agora, o que eu faço? Com a tabela de backup ativa, eu vou pôr insert int, o nome da minha tabela, alunos, com o quê? Com o select, asterisco, não, select asterisco, from, bck, underline, alunos. Né? Então, eu estou pondo agora o resultado desse select para ele implementar aqui na minha tabela. Poderia pôr isso entre aspas, entre parênteses aqui, né? Tem alguns bancos que aceitam, outros bancos não aceitam. Esse banco aceitou, ele fez agora já a inserção direto de todos os registros. Se eu clicar agora no meu SQL e mandar rodar novamente a tabela, você vai ver que ele subiu aí para a gente o nosso super backup. Então, muito tranquilo você subir backup e você brincar com arquivos dentro do SQL como um todo. Tá? A terceira aula que eu vou gravar agora vai ser para a gente criar chave primária e chave secundária, ou ter duas chaves primárias dentro de uma estrutura de tabela, ok? Então, eu vou finalizar esse vídeo e vou entrar agora com o terceiro vídeo da noite, que vai ser como trabalhar com mais de uma tabela ao mesmo tempo. Tudo bem?